Fala, mergulhador, como é que você tá? Tudo bem? Bom, então nessa aula aqui a gente vai ver como que funciona o hook e os effect, né? Como que o use effect funciona dentro do React.js, beleza? Bom, esse hook ele é bastante utilizado, né? A gente pode estar utilizando ele para tanto observar estado, quanto para executar código quando a gente inicia o nosso componente, né? Enfim, então a gente vai ver como que ele funciona na prática aqui, beleza? Bom, então para isso eu tô aqui com o CodePen aberto, tá? Na verdade, CodePen não, desculpa, eu tô com o Code Sandbox aberto aqui, beleza? Code Sandbox ele é como se fosse uma versão do Visual Studio Code, só que online, tá? Bom, dentro dele aqui o que eu tenho? Eu tenho basicamente esse componente chamado PostList, tá? Eu já estou com algumas coisas configuradas dentro dele aqui. A primeira delas, só para você ter uma noção, né? Eu estou com o Redux configurado aqui, beleza? Estou utilizando o Sass para estilizar as coisas. E estou com o React Router também, eu estou utilizando o React Router DOM aqui dentro do projeto, tá? Bom, então aqui na minha rota principal, né, na minha home view, meu componente home view, eu estou renderizando um componente chamado PostsList, ok? E ele tem um array de posts offline aqui dentro, né, dados mocados mesmo, ou seja, o array de postagens aqui, e para cada uma dessas postagens eu renderizo dentro da SOL cada uma dessas postagens. E é basicamente isso aqui que a minha aplicação se resume, beleza? Bom, então vamos estar vendo aqui a aplicação do Hook Use Effect. Bom, antes da gente começar a aplicar, a gente precisa saber aonde que a gente pode estar utilizando o nosso Hook Use Effect, beleza? Então ele pode ser utilizado em componentes funcionais, no caso aqui, o nosso componente PostList, ele é um componente funcional, ou seja, um componente baseado em função, beleza? Então, os nossos hooks, eles não podem ser utilizados em componentes baseados em classe, então se você tem aquele componente que ele começa com class, por exemplo, component extends react.component, por exemplo, aí você tem um método render ali, e lá você retorna um JSX, né? Isso aqui, enfim, não vai funcionar, tá? Não, vai acabar não funcionando os hooks aqui dentro. Você precisa de ter um componente baseado em função, beleza? Para estar utilizando. E segundo também é em hooks personalizados, né? A gente pode estar utilizando o hook use effect dentro de outros hooks. Mas isso aí a gente já viu, né? Se você quer saber como que cria hooks personalizados, o último vídeo aqui no canal, você entra no canal, dá uma olhada lá, que o último vídeo eu falei exatamente sobre isso, beleza? Então a gente pode estar utilizando ele tanto em componentes funcionais quanto em hooks personalizados, beleza? E ele é executado o quê? Ele é executado toda vez que o nosso componente ele for renderizado. Então, a cada execução do nosso PostList aqui, se eu tenho o meu hook useEffect aqui dentro, né? Então já vamos usar ele aqui. Então vamos chamar useEffect aqui, beleza? Ele fez o auto-import lá do React. E aí vou executar, vou colocar aqui para ele, né? Ele recebe dois parâmetros, tá? Ele recebe uma função de callback, vou colocar um console.log aqui como renderizou, ok? E o segundo parâmetro que ele recebe é um array de dependências. Eu vou deixar ele como vazio aqui. A gente vai entender basicamente o que é esse array de dependências daqui a pouco, beleza? Então, se eu dou uma olhada aqui no meu console, né? Ele está com um problema aqui. Deixa eu ver o que aconteceu. Ele deu 2 renderizou aqui. Deixa eu limpar e executar novamente para ver qual que é o problema aqui. Tá, porque eu não passei nenhuma chave para o meu ali. Deixa eu só passar uma chave aqui para ele rapidinho. Isso não tem nada a ver com hook use effect não, beleza? Eu simplesmente pego aqui post.id. Vou colocar ele aqui como chave. Aí eu limpo o console, atualizo e ele provavelmente vai parar de dar erro. Beleza. Então olha só o que aconteceu. Aqui dentro do meu console, ele colocou aqui essa propriedade renderizou. Tá vendo que ele chamou aqui esse console renderizou? E aí, por quê? Porque na execução, ou seja, no ato de montar o meu componente, ele basicamente vai executar esse código que está aqui dentro de um callback. E dentro dele eu coloquei um console log renderizou. E aí, só para te comprovar mesmo que ele está executando esse código toda vez que eu monto o meu componente, eu vou vir na minha home view aqui e eu vou duplicar o meu componente PostList. E olha só, vou atualizar a tela aqui. E ele renderizou, né? Ele colocou, renderizou aqui, tá vendo que tem esse 2, né? Significa que ele renderizou 2 vezes, né? Ele fez esse console log 2 vezes. Tem um 2 aqui, tá bem apagado, mas tem um 2 aqui, tá? E se eu coloco mais uma vez e eu salvo, e eu atualizo a tela, olha só, ele mudou para um 3, por quê? Porque ele está fazendo o console log disso 3 vezes. Ou seja, a cada renderização de um componente que eu tenho, né, a cada renderização desse meu componente, ele vai passar por esse método de callback que a gente tem aqui dentro do nosso hook useEffect. E se você vem lá dos componentes baseados em classe, você consegue identificar que ele consegue substituir, então, o nosso ciclo de vida, o nosso lifecycle component did mount, né, que é basicamente um ciclo de vida que a gente tinha dentro do nosso componente baseado em classe, que ele basicamente era um método que executava toda vez que o nosso componente era montado, beleza?
E se você também vem lá dos componentes baseados em classe, você sabe que existe um outro ciclo de vida chamado Component Did Update, que ele basicamente verificava se era alterado, né, o estado do nosso componente, né? Se em algum momento o estado dele fosse alterado, alguma própria, alguma coisa assim fosse alterada, ele iria verificar, né, e passar naquele life cycle também. E o nosso useEffect, né, o mesmo useEffect, ele serve para isso também. A gente consegue executar esse método de callback aqui e verificar se algum estado foi alterado, beleza? Então, para isso, o que eu vou estar fazendo? Eu vou transformar esses posts que eu tenho aqui, né, esses posts aqui, em um estado. Então, eu preciso de ter o posts e o método setPosts aqui. Eu vou transformar isso aqui em um estado, então para isso eu vou estar vindo aqui selecionando useState, não useSelector, useState. Ok, preciso fazer o auto-import, show de bola. Isso aqui dentro está escondido, né? Vocês estão vendo que está escondido os meus posts, né? Basicamente o que eu peguei lá do meu... eu peguei aqui do JSON Placeholder, né? A API que a gente vai estar consumindo daqui a pouco, beleza? E aqui dentro dele eu tenho meus posts e eu tenho meus setPosts aqui. Se eu coloco meus posts como dependência, para esse carinha aqui, né, para o meu useEffect ser renderizado, olha só, e eu atualizo, eu preciso vir aqui na minha home view, deixa eu só tirar esse carinha daqui, né, tirar as três renderizações daqui. E eu coloco meus posts como dependência e eu atualizo a tela, olha só o que acontece. Ele só passou pelo renderizou uma vez, beleza? E aí vamos dizer que aqui embaixo, né, deixa eu retornar o fragment aqui, para isso, vamos dizer que aqui embaixo do meu botão, né, ou seja, embaixo da minha UL, eu tenho um botão, né, ou seja, um button aqui, certo? Eu vou colocar como add post aqui, beleza? E no clique dele, não onCanPlay, né? No onClick dele aqui, eu execute um método, né, o meu método setPosts, beleza? E eu digo que ele recebe, por exemplo, o valor dos meus posts, mais um post aleatório aqui, né? Deixa eu pegar um terceiro post aqui. Mais esse post aqui que eu tenho, que eu vou passar aqui dentro. Opa. Beleza? E aí, então, aqui embaixo eu tenho um botão, né? Deixa eu limpar o console aqui. Vou até fechar o console, que eu não estou precisando mais dele. Beleza? E aqui agora, se eu clico em Add Post, olha só, ele está adicionando mais um post aqui embaixo, né? E agora, se eu dou uma olhada no meu console, olha só, ele passou aqui pelo método renderizou, beleza? Que foi basicamente o método que a gente passou. Porém, se eu clico aqui em Add Post, olha só, ele passou por esse método mais uma vez. Por quê? Porque o meu estado de posts, né? Ou seja, eu coloquei esse estado aqui como uma dependência do meu hook useEffect. Então, a cada vez que eu alterar esse estado que está aqui dentro, né? A cada vez que eu modificar alguma das dependências que eu tenho ali dentro, ele vai passar aqui por esse callback, né? Ele vai executar esse callback novamente. Tanto é que se eu adiciono mais um post, olha só, ele vai passar ali pelo renderizou mais uma vez. Se eu clico para adicionar post, ele vai passar mais uma vez. Ele está me dando esse erro aqui toda hora, né? Porque ele está encontrando dois filhos com a mesma chave. Por quê? Porque eu estou adicionando sempre o mesmo post no meu array de posts, né? Eu estou sempre adicionando esse mesmo aqui. E o ID dele vai vir sempre como 4, beleza? O que por enquanto não tem problema, né? Isso aqui é só um teste mesmo, só para a gente ver como é que ele funciona. Então você consegue ver que ele está sempre passando por aquele método, né? Ou seja, ele está sempre executando o método useEffect aqui dentro, beleza? Bom, então aqui agora um caso útil, né? Por que eu poderia utilizar esse useEffect aqui? Então vamos dizer que eu não quero mais que esses posts eles sejam locais, né? Eu quero buscar esses posts em algum lugar. Então vamos dizer que eu queira criar um serviço aqui, né? Então eu vou criar um diretório de services aqui dentro. Aqui dentro eu vou ter, por exemplo, um serviço de posts, né? Então posts.service.ts. Deixa eu primeiro adicionar o Axios aqui, beleza? Vou criar uma constante HTTP, vou dizer que ela é igual axios.create, uma base URL. Acho que eu não preciso fazer isso não, na verdade, eu vou usar a instância do Axios diretamente ali, beleza? E aí eu quero buscar esses posts, né, diretamente dessa URL que eu tenho aqui, tá? Então, eu vou copiar essa URL, não acabei de copiar, o link para essa URL aqui vai estar na descrição do vídeo, tá? Se você quiser fazer junto aí comigo. E agora eu vou fazer o export de uma função, beleza? Essa função vai se chamar getPosts, ok? E ela retorna o quê? Ela é uma função assíncrona, na verdade, né? Uma função assíncrona. E ela retorna o quê? O meu Axios, né? Vamos fazer o auto-import do Axios aqui, .get. Para onde? Lá para aquela URL que a gente tinha colocado, né, do JSON Placeholder. Isso aqui retorna para a gente uma promise, né? Então a gente vai pegar a resposta dessa promise e vai retornar o objeto, né, a data,
que vem dentro dessa resposta, né? Porque o Axios, ele vai lá, vai buscar esses dados para a gente, e aqui ele vai armazenar os dados, né, da resposta da requisição dentro desse objeto den, porém ele tem mais coisas além do corpo da requisição, né? Se a gente der uma olhada aqui, ele vai ter quais são os headers, qual foi o status, enfim. Mas a gente só quer o data, que é basicamente a resposta mesmo que está vindo aqui, que é esse arrayzão de posts, beleza? Então essa função aqui ela está pronta, né? Esse método está pronto, o método getPosts. E aqui agora, ao invés de eu pegar esses posts aqui diretamente, né? O que eu vou estar fazendo? De eu estar colocando eles mocados aqui na mão, eu vou definir esse estado inicial como um array vazio, né? Ou seja, um array de posts vazio. E aí, se você dá uma olhada, se eu clico aqui em Add Post, ele ainda está funcionando, tá tudo funcionando certinho, porém ele inicializa vazio, né? Igual você pode ver. E agora, eu vou criar um método aqui, né? Ou seja, eu vou chamar um método chamado fetchPosts, ok? Que ele é basicamente, né? Eu preciso criar uma função, né? Aqui chamada fetchPosts, então function fetchPosts. E o que ele faz? Ele basicamente vai chamar, né, o nosso método getPosts, que é aquele método que a gente criou lá dentro dos nossos serviços, né? Então a gente precisa importar ele daqui. Então o método getPosts. Ok, então ele já fez o auto-import aqui para mim lá dos meus serviços, ok? E assim que ele receber os dados, né, ou seja, no den, quando ele receber esses dados, ele vai pegar os dados e ele vai fazer o quê? Ele vai simplesmente chamar o método setPosts com essa resposta, né, na verdade com os meus posts aqui. Então ele poderia simplesmente vir aqui e pegar os posts, né? Então eu recebo os posts e eu passo eles aqui. E como eu já estou passando, né, eu só estou recebendo e passando, o que eu posso fazer para encurtar isso? Eu posso simplesmente passar a referência do meu método setPosts aqui e ele vai executar, né, o método getPosts e depois ele vai pegar esse retorno e vai jogar aqui para dentro, né, vai executar ele dentro dessa função e ela vai alterar o meu estado, beleza? E aí por que eu fiz todo esse rolê? Basicamente porque agora aqui no meu useEffect, o que eu posso fazer? Eu posso simplesmente chamar o método fetchPosts, beleza? Aqui dentro. E olha só que legal, nesse momento... deixa eu limpar o console aqui, vou até fechar o console. Nesse momento ele veio aqui e trouxe todas as minhas postagens, né? Ele trouxe todos os posts que estão vindo ali do meu, do meu objeto, né? Lá da minha API, né? Porque ela está retornando todos esses posts aqui e basicamente ele foi lá e buscou cada um deles, né? O que é muito legal. Só que tem um porém para você estar utilizando aqui também o useEffect. Bom, então se eu quisesse alterar, por exemplo, adicionar um post aleatório ou remover um post em específico aqui, enfim, alterar alguma coisa, né, recuperar esse valor aqui durante a execução para fazer alguma coisa, eu teria algum tipo de problema. Então eu vou chamar esse cara aqui de async, beleza? É uma função assíncrona. E eu vou esperar o quê? Eu vou esperar ele fazer essa execução. Então eu vou pedir para ele fazer o await do meu getPosts, né? Dele executar tudo isso aqui para mim. E depois, por exemplo, eu quero fazer um console log dos meus posts, só para eu ver basicamente o que eu tenho ali, tá? Bom, então nesse momento, repare que ele está falando aqui o seguinte, ele está falando, React Hook useEffect is missing a dependency, fetchPosts, né? Por quê? Porque o React, ele é bem intrusivo na forma como a gente coda, né? E ele diz que eu tenho que pegar esse carinha chamado fetchPosts aqui e eu tenho que passar ele como uma dependência. Porém, se eu faço isso, o que ele vai falar? Ele vai dizer que eu tenho que fazer isso aqui e chamar ele dentro de uma função useCallback, né? E isso não é basicamente que eu não quero fazer isso, tá? Eu não quero fazer isso. Então, por enquanto, eu vou deixar ele dando esse warning aqui embaixo, beleza? E aí vamos dar um Ctrl R aqui. Eita, deu um Ctrl R, mas na verdade não era para atualizar só essa visualização, não era para atualizar tudo. E vamos dar uma olhada no nosso console. Olha só o que aconteceu. Ele chamou aqui esse método setPosts, né, como você está vendo. E quando a gente fez o console log dos nossos posts, olha o que aconteceu. Ele basicamente retornou como o quê? Ele retornou como um array vazio, né? Que é basicamente o estado inicial que a gente tinha aqui. Então por que isso aqui acontece, né? Por que ele está retornando o console log? Por mais que a gente tenha falado para ele esperar e atualizar, né, o nosso método, os nossos posts, né, atualizar o nosso estado, porque quando a gente faz isso, a gente espera essa execução ser finalizada e a gente faz o console log e ela está com o estado inicial ainda, ou seja, ele não foi alterado, sendo que a gente sabe que ele foi alterado, por quê? Porque a nossa aplicação está reagindo a essa mudança de estado. Bom, basicamente por quê? Porque quando a gente chama esse método setPosts, né, o método setPosts que está dentro do nosso hook, não existe garantia nenhuma de que ele vai ser executado em seguida, né, no próximo loop, beleza? Ele vai ser executado basicamente quando o React achar que ele deve ser executado. Não quando ele achar que ele deve ser executado, mas assim, no melhor momento para que ele seja executado,
no melhor momento em que ele possa ser executado, beleza? Da forma mais performática possível. Então, para a gente pegar esse resultado que a gente tem aqui de post, né, ou seja, para a gente fazer o console log dos nossos posts assim que a gente faz o fetch, a gente tem a seguinte alternativa. A gente pode criar mais um useEffect, beleza? Aqui embaixo, então eu posso criar mais um useEffect aqui, e dentro dele eu posso sempre observar os meus posts, né? Ou seja, eu posso sempre estar observando eles ali, e aí sim eu faço um console log dele, né? Ou seja, cada vez que eu alterar os meus posts, eu faço um console log dele. E olha só que bacana, quando eu atualizo a tela, olha só, você consegue visualizar que ele foi alterado aqui uma vez, né? Ele foi alterado 3 vezes. Isso é por conta do que a gente está utilizando o Strict Mode, né? Mas basicamente aqui ele foi alterado, né? A gente consegue visualizar e recuperar o valor daquele estado. Então, para cada execução desse hook que a gente tem, a gente pode obter dependências, né? Então a gente tem que forçar a nossa lógica, o quê? A parar para pensar, ó, esse código aqui, ele precisa ser executado quando? Quando o meu posts for alterado. Então, para isso eu vou criar um useEffect, vou ter um método de callback ali e eu vou colocar o meu post aqui dentro como dependência, beleza? E aí, por exemplo, se o mesmo código fosse executado, né, quando o post fosse alterado ou algum outro estado fosse alterado, eu poderia muito bem colocar esse outro estado aqui dentro, né? Esse outro estado aqui também. Se eu tivesse mais um estado aqui, né, por exemplo, outro estado, set, sei lá, alguma outra coisa aqui. Eu poderia colocar ele aqui dentro também. Em algum momento em que ele fosse alterado, né? Ou seja, se esse outro estado aqui ele fosse alterado por meio do meu setter, esse hook também seria chamado, né? Na verdade, esse hook não, esse callback aqui também seria chamado. Bom, então é basicamente isso que eu tinha para falar sobre o useEffect nessa aula. Foi uma aulinha bem completa, mostrando como que ele funciona, as aplicabilidades, onde a gente pode usar, onde a gente não pode, beleza? A gente viu ali como que a gente pega, né? Se a gente altera o estado dentro do useEffect, como que a gente faz para estar recuperando esse estado posteriormente. Bom, e é basicamente isso. Se você está afim de aprender um pouco mais sobre hooks, hooks personalizados, tem uma aula aqui no canal, beleza? E também tem um curso de Ignição React. É o curso que vai levar você do zero ao nível intermediário com React.js. O link para o curso está aqui na descrição do vídeo, beleza? É o primeiro link. Você pode clicar no link e adquirir o curso, ok? É isso, mergulhador. Espero que você tenha gostado dessa aula e vejo você na próxima.